Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Eu acho esses acontecimentos espetaculares, meus irmãos, porque às vezes a gente pensa que o cristianismo está muito confortável, aí o Senhor vem dar uma balançada que é para a gente se espertar um pouco, né? E eu acho isso maravilhoso. Meus irmãos, se chovesse aqui, nós tínhamos que cultuar na quadra, e se não pudesse na quadra, tínhamos que cultuar na rua. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Isso aqui, conforto, banco, ar-condicionado, isso é graça e misericórdia do Senhor, não é porque a gente merece, mas o Senhor merece toda a honra e toda a adoração, amém? Então vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade à série, depois de algum tempo de pausa, a série de exposições na primeira epístola do apóstolo João. Vamos considerar o capítulo 1, versículos de 8 a 10. Então, abra a palavra do Senhor na primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo 1. Hoje nós vamos considerar os versos de 8 a 10. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Em 1976, um homem chamado Isaac Asimov, um famoso escritor russo, escreveu um clássico da literatura de ficção chamado O Homem Bicentenário. E posteriormente esse livro foi adaptado ao cinema. Tanto o filme como o livro são excelentes. Eu tive o privilégio de ver um e ler outro. Só que a história, os irmãos não precisam ter visto, eu vou introduzir aqui. A história se passa no futuro. Imaginem comigo, tá bom? É ficção, imaginem comigo. A história se passa no futuro, em que os robôs têm a forma meio humana, e eles são utilizados nas mais diversas áreas, inclusive nos serviços domésticos. E é aí que entra o protagonista da história. Ele é um robô para uso doméstico, que foi comprado por uma família Martin, que o batizou com o nome de Andrew Martin. O problema é que esse robô, especificamente o Andrew, veio com defeito de fábrica. E aos poucos ele começou a ter sensibilidade e sentimentos. E foi adquirindo cada vez mais e mais características humanas. Com o passar dos anos, Andrew foi se convencendo de que poderia ser um ser humano. E foi realizando várias adaptações no corpo dele, até que ficou impossível de diferenciar a olho nu se ele era um robô ou se ele era um ser humano. A intenção do autor dessa história é refletir sobre o que nos faz humanos. Andrew possuía várias características humanas, por conta do defeito. Ele era amigável, era simpático, tratava bem com os outros, era sensível, raciocinava, pensava, ele escrevia livros e etc. Mas no decorrer da história ficou muito claro que mesmo com todas essas adaptações, com essas similaridades, havia um abismo distante, intransponível, entre o robô e os homens. Isso ficou mais claro ainda, porque conforme o tempo ia passando, todo mundo que ele conhecia, que ele tinha uma relação, ia morrendo, e ele continuava o mesmo. Por fim, após 200 anos, e a morte da mulher que ele amava, Andrew decide morrer e faz mais algumas alterações para que fosse possível que ele morresse. O ponto que eu gostaria de levantar nesta noite é que não podemos cair no mesmo engano do Andrew. Não podemos negar a nossa natureza nesse mundo caído, mesmo os crentes. E é sobre isso que iremos conversar nesta noite. Então vamos enfim ler o texto da palavra. 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela nos revele nessa noite conhecimento contra a nossa natureza, Pai. Para que nós não andemos em engano, Senhor.
É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou fazer uma passagem bem rápida desde o início do capítulo, porque faz um tempo já que a gente não dava sequência a essa série de mensagens. No capítulo 1, que é o que a gente está considerando, versículo 1, João ensina sobre a obra de Jesus Cristo, destacando, enfrentando um problema ali daquele contexto de mestres gnósticos, ressaltando que Deus é 100% homem, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Aqueles mestres gnósticos defendiam que a matéria, o que era material, físico, era mal, e o que é espiritual é bom em si. E aí João vai dizer, não, mas Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, é o autor da salvação, é a palavra da salvação. Então ele derruba esse pensamento desses homens. Já nos versos 3 e 4, João destaca porque ele e os demais apóstolos proclamavam essa verdade sobre o evangelho do verdadeiro Jesus Cristo, apesar de todas as adversidades. Leia lá comigo, versos 3 e 4. Ele vai apresentar 2 motivos pelo qual ele se dedicava a pregar o evangelho, mesmo que sofresse várias consequências dessa pregação. Ele vai dizer, nós, se referindo a ele e aos demais apóstolos, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, e está aqui a primeira razão, para que vocês tenham comunhão conosco. É a razão imediata. Então ele pregava o evangelho apesar das dificuldades, para que aquele que escutasse o evangelho, cresce na palavra, pudesse ter comunhão com a igreja. E ele vai dizer que comunhão é essa na sequência. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E ele continua no verso 4. Escrevemos essas coisas, aí é a outra razão, para que a nossa alegria seja completa. Então, é por esses 2 motivos que João e os demais apóstolos se empenhavam a pregar o evangelho, apesar das dificuldades. Estabelecidos esses propósitos, o apóstolo vai capacitar seus destinatários a testar quem de fato tem essa comunhão com o Pai e com seu Filho e, logicamente, consequentemente, com a igreja. Nos versos 5 e 6 do capítulo 1, João apresenta o paradigma, o modelo máximo desse teste, o padrão, que é Deus. Ele diz, Deus é luz e nele não há treva alguma. E ensina que os incoerentes, quem são os incoerentes? Nós vimos aqui, aqueles que dizem que andam com Deus, mas andam nas trevas. Ele ensina que esses incoerentes devem ser reprovados. A questão principal, que é o pano de fundo principal aqui, é santidade. Deus é santo, Deus é luz. Então eu não posso dizer que eu ando com Deus, mas ando de braços dados, abraçado e amo o pecado. Eu tenho que estar lutando e enfrentando os pecados. No verso 7, João ensina quem são então os aprovados no teste. E o resultado da aprovação está lá em João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, em santificação, em uma vida de santidade, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na sequência que vamos considerar hoje, João mostra como andar na luz não significa ausência de pecado, e apresenta outras questões para uma melhor compreensão da natureza dos cristãos quanto a si mesmos neste mundo caído. E é isso que nós vamos ver. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, que está lá no verso 8, é o caminho do auto-engano. Então, vou ler novamente o verso 8 e nós vamos considerar este primeiro ponto. Diz lá a palavra do Senhor no verso 8, capítulo 1, verso 8 de 1 João. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Dando continuidade aos testes que João está ensinando à igreja, João vai mostrar que aqueles que andam na luz devem ter uma correta compreensão da relação deles com o pecado.
Isso fica claro com a sequência de condicionais que João apresenta nos versos 8 a 10. Olha lá como ele vai fazer 3 condicionais aí no versos 8 a 10, todas relacionadas à compreensão do crente com o pecado. A primeira é, se afirmarmos que estamos sem pecado. Essa é a primeira. A segunda está no verso 9, se confessarmos os nossos pecados. E a terceira, no verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Neste primeiro ponto, vamos considerar a afirmação do verso 8, a primeira destas condicionais, se afirmarmos que estamos sem pecado. Nesta condicional aqui, João aborda a falta de reconhecimento da própria pecaminosidade. Em outras palavras, o que João está querendo enfrentar aqui é o pensamento anticristão de que nós não cometemos pecado. Aqui há um ataque frontal e direto de João à filosofia gnóstica que circulava ali na região. Porque lembrem, aqueles homens defendiam que havia uma separação entre o que era espiritual e o que era corpóreo, material. E eles diziam o seguinte: o espírito é bom e livre, e o corpo é matéria e vai acabar morrendo. Logo, se o corpo pecar, o espírito permanece puro. Por isso, na mentalidade de alguns daqueles mestres gnósticos, os pecados do corpo não podiam afetar o espírito. Imagine pensar dessa forma. Qual é o resultado desse tipo de pensamento? Pois para aqueles homens, para um grupo daqueles homens, o resultado deste pensamento é: eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem entendo, é meu, ele vai perecer mesmo, o que importa é o espírito, o que importa é a alma, é o imaterial, o corpo não tem problema, eu uso como bem entendo. Só que essa lógica gera uma consequência, porque se ele pode usar o corpo como bem entende, na mentalidade desses homens que pensavam assim, era impossível para eles pecarem, porque eles usavam o corpo para satisfação, imoralidade, etc., violência, etc., só que o espírito estava salvo, nada acontecia com o espírito, então era impossível para eles pecarem. Só que o ensino de João e de toda a Escritura é o exato oposto, pois a palavra de Deus ensina a universalidade do pecado a toda a raça humana. Quer ver? Olha, isso eu descobri que eu não sabia disso. Existem 4 versículos na Escritura que são praticamente idênticos, dizendo a mesma coisa. Olha o quão importante é para a palavra do Senhor deixar bem claro que nós, seres humanos, somos pecadores. Salmo 14, 3. Salmo 14, 3. Diz o seguinte: todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Agora, curioso, eu estou lendo na NVI, pode ser que na sua versão esteja um pouco diferente, mas curiosamente, avança para o Salmo 53, verso 3. Salmo 53, verso 3. Você vai ler exatamente a mesma frase. Todos, Salmo 53, verso 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se não bastasse apenas essa repetição literal, avança um pouco, vai para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Já não é uma repetição literal, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Aí você pode pensar: não, mas isso é só no Antigo Testamento, pastor. Pois então vai para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
Esse é o ensino da Escritura. Assim, João destaca então que todos os que pensam da mesma forma que aqueles mestres gnósticos, que o uso do corpo não influencia numa vida de pecaminosidade, ele diz na sequência do verso, podemos voltar lá para João, ele diz na sequência do verso que esses são aqueles que se enganam, e a verdade não está neles. Ele diz, enganamos a nós mesmos se pensarmos assim, acrescento eu, e a verdade não está em nós. Observe um detalhe interessante aqui da forma como João escreve. Olha como ele inclui a si mesmo e aos leitores. Ele diz, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso aqui é porque o apóstolo João quer deixar claro que é para todos os cristãos, inclusive os apóstolos. Você sabia que até quando Jesus nos ensina a orar, dá uma forma, um método, uma oração agradável ao Senhor, que é a oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro a condição do ser humano como pecador. Um dos pedidos lá, em Lucas capítulo 11, verso 4, você pode ler, todo mundo já conhece, é: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Observe que ao nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinar a orar, ele não diz que se tivermos pecado, nos perdoa, Senhor. Não é isso que ele ensina. Ele ensina, ele pressupõe, ele sabe, por isso pressupõe que nós temos pecado. E é por isso que o ensino da oração é: perdoa os nossos pecados. E aqui tem algumas lições para mim e para você. A primeira é que o pior tipo de engano talvez seja o auto-engano. Porque a pessoa que está sendo enganada é a mesma que está enganando. Normalmente é mais fácil tentar reconhecer, ou pelo menos nós ficamos desconfiados, quando tem outra pessoa nos enganando. Mas e quando nós estamos enganando a nós mesmos? É muito difícil, muito perigoso. É necessário, meu querido, minha querida, você que está aqui nessa noite, é necessário reconhecer os nossos pecados. É necessário entender a nossa natureza de pecador. O Novo Testamento, praticamente todas as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, foram escritas para combater pecados na igreja. Nós pregamos aqui nessa igreja domingo, quarta, sábado, semana após semana, e nós somos confrontados pregando e também quem está ouvindo. É a mesma confrontação. Mas isso é o normal da igreja. Porque a igreja deve ser uma ferramenta para nos ajudar a reconhecer os nossos pecados, mudar de direção e andar em santidade, buscar uma vida de santidade. Só que nós sabemos que nem todas as igrejas são assim. Então, cuidado com líderes e igrejas que não exortam ao arrependimento de pecados, que não bate no pecado, para falar de forma bem clara assim. Infelizmente, nos nossos dias, isso é muito comum. Eu tenho tido a oportunidade de aconselhar pessoas que vêm, que não são da nossa igreja, mas vêm atrás de aconselhamento aqui. Tem acontecido, de vez em quando acontece isso, pessoas que não são da nossa igreja e vêm buscar aconselhamento aqui. Às vezes é porque o pastor na igreja não tem aconselhamento, então acaba que o camarada chega aqui para ser aconselhado. E uma das perguntas, quando eu vou conversando, eu vou vendo que geralmente a pessoa que está buscando aconselhamento, ele já está em muita dificuldade. Ele não chega no início do problema, não. Ele chega quando o negócio está afundado. E aí ele vem e começa a falar. E eu fico ouvindo. E eu faço... É uma pergunta que eu tenho feito para todos. Me diga uma coisa, lá na sua igreja, o seu pastor não bate em pecado? Como assim, pastor, bater em pecado? Ele não fala que é errado isso, que é errado aquilo, que tem que corrigir, que tem que se arrepender, que tem que mudar? A maioria diz que não. É incrível isso.
Só que isso não é sem razão, sem propósito, meus queridos. Infelizmente, muitos púlpitos, muitas igrejas, movimentos evangélicos no Brasil buscam oferecer entretenimento a pecadores, às vezes focando somente, não que não seja bom, mas somente em obras sociais e fazendo de tudo para não ofender. Aqui a gente tem vários visitantes. Já pensou assim, não, olha, pastor, hoje está cheio de visitantes, a gente não vai bater em pecado aqui, porque... Só que, veja bem, isso é uma das grandes vantagens da igreja que tem pregações positivas. Ninguém escolhe o que vai pregar, ninguém escolhe, vem na sequência. Você vai lendo, vem na sequência. E se você for ler as cartas de Paulo, João, Pedro, ele está batendo em alguma coisa. Então a gente não pode chegar aqui, não, só falar a parte boa, né? A gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Meus irmãos, pode parecer bonito ir numa igreja que você só é encorajado, só diz que você é o centro do coração de Deus, que Deus vai fazer tudo para você, que vai ser uma maravilha, você vai ser empresário rico, casar, ter filho, etc. E seus filhos vão ser ricos também. Pode parecer uma maravilha, um espetáculo, mas isso é uma barreira para muitos compreenderem a verdade do Evangelho e amadurecer na caminhada cristã. É falta de consciência da própria condição humana. Pense aqui comigo. A boa notícia do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, Evangelho quer dizer boa nova. A boa nova do Evangelho só tem verdadeiro sentido e significado quando você entende a condição ruim que você está. Ninguém vai querer ser salvo se está tudo bom. Vai ser salvo do quê? Cuidado para você não cair nesse engano dos mestres gnósticos, de que olhavam para si mesmos, para suas práticas, e não achavam que era pecado. O que seria o similar hoje em dia dessa forma de pensar? Eu pensei aqui por alto, talvez seriam aqueles pecadinhos, né? Aqueles pecados que são aceitos de forma geral. Observar as mulheres andando na rua, olhar foto indevida no celular, falar imoralidade e palavrão entre os amigos. Só entre os amigos, pastor. Na igreja eu não falo, mas também se falar na igreja, né? Fofoca. Fofoca. Um pecado que eu tenho raiva é fofoca. Porque as pessoas fofocam como se fosse normal, como se pudesse, tivesse liberado. Isso é engano. Sexo fora do casamento. Aqui na igreja, não é possível que alguém ainda ache que sexo fora do casamento ou antes do casamento seja bom e agradável. Aqui, se alguém acha que é porque a pessoa tá ruim. Mas aí fora é normal. Aí fora é normal. Eu sei, porque eu vim de outro contexto. Sexo antes do casamento é normal, é para você praticar, para ver se vai dar certo. É um absurdo. Isso é um engano. É o mundo querendo dizer para você que essas práticas que Deus diz que é pecado, que não é pecado. É simplesmente isso. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é o caminho da confissão. Está lá no verso 9. O primeiro é o caminho do auto-engano e o segundo é o caminho da confissão. No verso 9 de 1 João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A segunda condicional que João apresenta é se confessarmos os nossos pecados. Esta condição é o completo oposto de negar os pecados, é confessá-los. A palavra confessar do grego significa dizer a mesma coisa, concordar, consentir com o que outra pessoa está dizendo. Pastor, você pode perguntar, pastor, mas confessar significa concordar com exatamente o quê? Com um diagnóstico revelado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a nosso respeito, que somos pecadores e temos cometido pecado. Parafraseando, confessar é admitir que é culpado daquilo que você é acusado pela palavra do Senhor e aceitar abertamente, se arrepender e tentar não fazer novamente. É o contrário de achar desculpas. Cuidado com, eu fiz isso, mas...
Eu fiz aquilo, mas foi por causa disso, mas foi por causa daquilo, mas porque eu estava estressado, mas porque eu estava cansado, mas qualquer coisa que seja, porque eu estava passando por dificuldade. Confessar é o oposto desse mais. Confessar é entender que eu pequei porque eu sou pecador e dependo da misericórdia do Senhor. Veja que o texto que nós estamos considerando neste ponto não menciona quando, onde ou como confessar os pecados, mas trata de um verdadeiro arrependimento diário dos pecados e uma confissão constante sempre que pecarmos. Na sequência, João destaca o resultado do cumprimento desta condicional. Ele diz: Ele, no caso Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi experimentou isso na vida dele. Nós sabemos aqui que Davi cometeu uma enormidade de pecados gravíssimos, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele sempre, quando compreendia o seu pecado, se arrependia, voltava-se ao Senhor humildemente e pedia perdão. E ele escreveu no Salmo 32, verso 5, o seguinte: Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu vou acrescentar aqui, e não disse mais. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Assim como Davi, todos os verdadeiros crentes experimentam o perdão do Senhor, quando com verdadeiro arrependimento confessam os seus pecados. Aqui é um benefício do cristão. O ímpio que não conhece a Deus peca e a conta ele vai ter que pagar um dia. Ele pode até não acreditar nisso, isso aí não é problema dele, mas ele vai ter que pagar essa conta um dia. Mas o cristão não, ele pode se voltar a Deus, pedir perdão dos seus pecados, e tem os pecados perdoados. Mas olha como João faz questão de destacar onde está sustentado esse perdão, esse benefício do cristão. Está lá no nosso verso, quando ele diz fiel e justo. Ele, Deus, é fiel e justo. A fidelidade ou confiabilidade de Deus não é uma prática, uma decisão, uma ação, não. É um atributo, faz parte do que Deus faz parte da pessoa de Deus. Deus não pode não ser fiel, é impossível para Ele. Assim como Deus não pode mentir. O autor de Hebreus vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então eu e você, meus irmãos, podemos recorrer a Deus quando pecamos, na esperança de que Ele pode perdoar os nossos pecados, se o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão for sincero, porque Ele é fiel. Não é por causa de mim ou por causa de você, é por causa que Ele é fiel. Aí, esse verso 9 que nós estamos considerando, inclusive é uma promessa de Deus, que Deus vai cumprir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nunca podemos esquecer que a morte sacrificial de Jesus é certamente o pano de fundo, é a base dessa promessa, pois nossa culpa já foi paga por Jesus Cristo, e é pelo sangue dele que podemos ter os nossos pecados purificados. É o que João, volta lá um pouquinho no verso 7, é o que João falou no verso 7. Se, porém, andarmos na luz, e eu vou abrir um parênteses aqui, esses que andam na luz são aqueles que pecam, mas que confessam seus pecados e se arrependem. Porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E então, olha o pano de fundo da promessa: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A prática da confissão e confiança na fidelidade do Senhor é uma linda arma que os cristãos nunca devem abrir mão, por mais experiente e maduro que seja. Eu quero compartilhar com os irmãos talvez uma das experiências mais tocantes para mim nos últimos tempos aqui na igreja.
Era um culto de quarta-feira, e para quem vem no culto de quarta-feira, sabe que tem um momento ali que nós nos ajoelhamos e tal. Então, se você não vem ainda, venha. Existe um ponto específico no culto de oração em que todo mundo se ajoelha. Geralmente eu me ajoelho no banco mesmo onde eu estou sentado. E nesse dia sentou uma senhora do meu lado, que eu nunca vi por aqui. Eu não sei se ela era visitante, ou se eu não conheço mesmo. Mas bem senhora, acho que devia ter mais de 85 anos por aí, sentou do meu lado. E o pastor foi fazer um momento de oração e perguntou quem podia ajoelhar. E eu me ajoelhei. E a senhora, curiosamente, assim, eu me surpreendi, porque ela ajoelhou também. Eu já era bem idosa mesmo e ajoelhou do meu lado. Só que eu não sei se você já viveu isso, que algumas pessoas vão orando ali em voz alta. Então eu vi a oração daquela mulher. Meus irmãos, foi lindo. Foi lindo. Aquela senhora, sabe lá quantos anos é cristã, uma vida, não conheço a senhora, mas só a oração dela eu vi que era uma crente ali. Porque ela orou assim: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou uma pecadora, dependo da tua misericórdia. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que melhorar muito. Que eu vi o fervor com que aquela mulher se abriu diante do Senhor. Porque geralmente você pensa, eu não sei se é na minha cabeça, não, já avançou muito, já amadureceu muito, então está mais tranquilo. Não, mas era uma oração de confissão diante do Senhor pelos pecados. Que privilégio é esse que eu e você temos como cristãos? Assim, reconhecida a natureza pecaminosa, a confissão de pecados é imperativa, é um dever, faz parte da prática ordinária do cristão. Eu e você devemos confessar a Deus os nossos pecados. Quando o crente peca, nós sabemos, o Espírito Santo vem à mente do cristão apontando a quebra da lei de Deus. A reação correta não é nós tentarmos confrontar o Espírito. Ou não é bem assim. Ou não, isso é coisa da minha cabeça. Não. A reação correta é confessar, ou seja, concordar, reconhecer o pecado e clamar por perdão. Todo pecado, não se engane, meu querido, minha querida. Todo pecado é contra Deus. Por isso devemos confessar a Ele primeiramente os nossos pecados. Porque Ele é o padrão, o modelo último de santidade. Lembre, Ele é o paradigma da luz. É só Ele que pode remover a culpa do pecado. No entanto, além de confessarmos a Deus, as Escrituras nos ensinam que em determinadas ocasiões é necessário confessar nossa culpa às pessoas que nós prejudicamos com os nossos pecados de alguma forma. O filho pródigo foi assim. Todos conhecem a história do filho pródigo. Pegou a herança do pai, foi para o mundo, gastou tudo, se acabou lá e estava em desgraça completa. E ele volta para o pai. E olha o que ele diz para o pai quando ele chega: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você tem confessado o pecado para aqueles que você ofende, meu querido e minha querida? É um excelente exercício de humildade. E Deus abençoa em grande medida aquele que é humilde. A palavra de Deus diz que Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. A sua vida está estagnada, você não avança, não cresce em maturidade, muitas vezes é porque você é soberbo, não se humilha diante da vontade do Senhor. Aí o que acontece? É o que o texto acabou de dizer: Deus está resistindo ao seu avanço, porque Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde, aquele que pede perdão, se arrepende dos seus pecados, como aquela senhora: perdoa, Senhor, porque eu sou pecador e miserável, tem misericórdia de mim. O terceiro ponto é o clímax do engano, o ponto alto do engano, está lá no verso 10. Diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Neste verso, João vai concluir uma série de sentenças condicionais, que iniciou lá no verso 6. E a última condicional é: se afirmarmos que não temos cometido pecado. Esta afirmação, não temos cometido pecado, revela a atitude de um infiel que não reconhece o seu pecado e não se arrepende. Há uma diferença aqui, e preste um pouquinho de atenção aqui.
Há uma diferença entre o verso 8 e o verso 10. Há uma diferença entre a negação descrita no verso 8 e a negação agora aqui do verso 10. No verso 8, é o caso do descrente que se convence interiormente de que não tem pecado, que não tem praticado ultimamente pecado. Já no verso 10, é aquele que exteriormente tenta convencer a todos de que não é um pecador. Note que há uma diferença. No verso 8 ele está atacando muito mais a prática, e no verso 10 ele está atacando muito mais a natureza do pecador. Ele está querendo dizer, olha, no primeiro é como se eu dissesse, não estou pecando, ultimamente tem um ano aí que eu não peco. Eu estou sendo bem absurdo aqui, tá? Tem um ano aí que eu não peco. No segundo é aquele que diz, a minha pessoa não é pecadora. Esta afirmação, não sou pecador, é muito mais grave, meu querido, minha querida. É muito mais séria. Tem sérias e graves implicações. Como nós já vimos largamente aqui, Deus declara que o homem é culpado de pecar. Logo, se alguém nega essa condição, nega também a palavra de Deus e está fazendo de Deus um mentiroso. Observe que João trabalhou numa sequência lógica e gradativa nos versos 6, 8 e 10, onde se dirige para um clímax de gravidade. No verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos. Olha como vai subindo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E olha o final, o 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Se eu e você, meu querido e minha querida, chegarmos ao ponto de dizer que não somos pecadores, apesar de todas as evidências, então a palavra de Deus não tem lugar na nossa vida, como era o caso daqueles mestres imorais gnósticos. Logo, os que fazem esse tipo de afirmação são de fato descrentes, que rejeitaram o evangelho da salvação e não possuem a palavra que é Jesus. Afinal, para que salvação se você não é pecador? A nossa natureza, meus irmãos, e aqui já vai para a parte da aplicação. A nossa natureza, valor, dignidade, moralidade, o que é certo, o que é errado, não tem nada a ver com o nosso sentimento interno, pensamento, conforto, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as objetivas afirmações da palavra de Deus. Então eu vou dizer o que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você. Nós somos pecadores. Eu vou dizer o que a palavra de Deus diz sobre os crentes, sobre eu e vocês. Nós devemos servir. Não é se eu quero, se eu gosto, se eu acho confortável. Outro exemplo. É a palavra de Deus que diz o que é certo e o que é moral. Não é o que você acha, não é o que a televisão diz, não é o que fulano, beltrano, ciclano ensinou para você, não é o que você aprendeu na escola. Não é nada disso. São valores objetivos. É a palavra de Deus que diz o que é certo e o que é errado. Hoje, o mundo é muito confuso. Hoje, está se ensinando, e isso se propaga, se alastra rapidamente, que até a nossa sexualidade é a gente que define. Isso é um absurdo. Quem define o que você é ou o que você não é na área da sexualidade é Deus que criou você. Não é à toa que, bem semelhante aqui, não está, mas eu vou falar aqui, bem semelhante aqui com a questão do robô, que eu falei que passou a vida toda querendo ser homem, mas não deu resultado para ele. É a mesma coisa, o homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem, pode fazer todos os tratamentos, ficar igualzinho uma mulher, mas no dia que bater doente no hospital, vão tratar como homem. Se for mulher, vão tratar como mulher. Não o que acha que é, mas o que é de fato, porque é Deus que determina. Se você parar para pensar e chegar à conclusão de que não peca ou não é pecador, você está no lugar errado. Se nós, qualquer um de nós aqui, pararmos para pensar e chegarmos na conclusão de que não pecamos e não somos pecadores, aqui não é o nosso lugar. A igreja é o lugar para pecadores, não qualquer tipo, é um tipo especial, que luta contra o pecado, mas é um lugar para pecadores. Você é um cristão?
Se você é um cristão, então porque você é um pecador. Porque só é cristão aquele que o sangue de Jesus foi derramado por ele. E o sangue de Jesus foi derramado para a purificação de pecado do seu povo. Você só tem parte com o nosso Senhor Jesus Cristo se você reconhecer que é um pecador e precisa da misericórdia do Senhor, porque sozinho é impossível. Cuidado para você não estar se enganando quanto à sua natureza, conformado com o pecado. Reconhecer é o caminho para mudar e lutar. Concluindo, você pode levar uma vida de até certa moralidade, ser uma pessoa simpática, educada, ter muitas qualidades, mas você não pode se enganar, você é um pecador. Você pode tentar fazer como Andrew Martin, o robô, que passou 200 anos tentando ser humano, mas sua natureza sempre foi de robô. Assim como a nossa natureza humana sempre será pecadora neste mundo caído. Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu termino, nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola que ilustra muito bem essas duas formas de pensar. Aqueles que são cientes da própria pecaminosidade e aqueles que não são, bem como as respectivas consequências de cada uma destas formas de pensar. E eu finalizo. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou então esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Vou acrescentar aqui um parênteses: porque eu não sou pecador, Senhor. Eu te agradeço porque eu não sou pecador. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu lhes digo, ao Senhor Jesus, que este homem que bateu no peito e pediu por misericórdia, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado em nome de Jesus. Amém.